Bom dia, Madinhos. Estamos aqui novamente e o que nós iremos realizar hoje é a correção das páginas 85 e 87 do diário, que nós temos como título "E o Ano Novo Começa". Essa atividade ela é referente ao conteúdo que foi passado na semana anterior. Eu vou ler o texto e vocês vão acompanhar daí, tá bom? Vamos lá. Leia o trecho de um diário escrito por um adolescente, vocês vão acompanhando aí, por um adolescente, e observe a linguagem empregada. Vamos lá. E o ano novo, e o ano começa de novo, perdão. Hoje tive minha primeira sessão com um psicólogo. Não sei se é coisa mais complicada. Psiquiatra, analista, sei lá. Mas vou chamar de psicólogo para facilitar e fica também menos dramático. Não sei bem para que fui lá. Há muito tempo minha mãe anda nessas transas. Vai, não vai. Aí é que eu estava ficando nervoso. Minha mãe acha que eu estou com grilos na cuca. É claro que ela não falou assim. Os coroas têm a linguagem deles. Nosso jeito de falar é mais maneiro. As ideias vão saindo corridas, espontâneas. Mas o professor de português diz que nosso vocabulário está ficando muito pobre e reduzido e que corremos o risco de ficar ilhados, sem comunicação com a massa e com a inteligência atrofiada. Queria que ele ouvisse a conversa de surfista. Aí sim é que não ia entender bolhufas e ia ficar de cabelo em pé. Nós mesmos que não pegamos onda, às vezes ficamos por fora. Mas no meu diário vou fazer literatura. Faz de conta que é devagar, que é dever de colégio. Se sai muito gíria, depois traduz. Assim vai ficar mais legal, imitando os livros que os caras escrevem contando a vida deles. Alguns fazem até sucesso e ganham bom dinheiro. Este diário eu ganhei o ano passado, mas nunca pensei em escrever. Achava bobagem, frescura de garoto gomado. Mas hoje eu tive vontade de conversar comigo mesmo. Repito, não sei por que preciso de psicólogo. Será que sou diferente dos outros caras da minha idade? Eu também adoro escrever. Quando às vezes eu estou triste, eu estou muito alegre, eu sempre escrevo. Não diário, porque eu não tenho mais diário. Eu sempre tive, mas hoje eu não tenho mais. Mas alguma folhinha de papel, uma agenda. Eu gosto muito de ter agenda, eu tenho agenda, né? Vamos lá, primeira questão. Leia o trecho de um diário escrito por um adolescente e observe a linguagem empregada. Sérgio Alens, né? Marcos Vinícius, autor do diário, começa a refletir sobre o seu cotidiano e decide registrar. Explique como o adolescente se sentiu após ir a um psicólogo por recomendação da mãe. Ele ficou meio confuso, sem entender a necessidade da visita, ou seja, não sabia se de fato precisava de orientação, estava apenas inseguro e nervoso. Ele foi, digamos assim, mais por orientação, por pedido da mãe, mas não por vontade própria. Vamos aqui. Página 86. Vamos lá. Estou usando o livro, gente, que é para ficar mais fácil. Segundo o texto, a mãe da adolescente julgava importante que ele tivesse alguém com quem conversar. Você acha que seria melhor se os pais assumissem esse diálogo com os filhos? Essa resposta é pessoal, mas, na minha opinião, sim. Vamos ler novamente a pergunta. Segundo o texto, a mãe do adolescente julgava importante que ele tivesse alguém com quem conversar. Você acha que seria melhor se os pais assumissem esse diálogo com os filhos? Eu acredito que sim, na minha opinião, sim. Porque mais do que um psicólogo, né? Porque os pais, mais do que um psicólogo, eles são pais, eles são mais presentes na sua vida, geralmente ele está com você no seu dia a dia, a não ser que o filho more fora, mas pai sabe muito mais a sua vida do que
um psicólogo, né? Acho que acredito que o diálogo, a convivência, a relação entre pai e filho deve ser bem forte, deve possuir laços extremamente fortes. Eu, por exemplo, eu e a minha mãe, nós somos bem unidas, né? Bem unidas mesmo. É como se fosse, eu sempre digo, né, para as outras pessoas, que a minha mãe é a minha melhor amiga, né? A gente é como se fosse, nós somos como se fôssemos carne e unha, digamos assim, cocó e trança, né? Meus segredos, minhas angústias, tudo a minha mãe sabe, né? Eu gosto muito dessa minha relação com ela, e como eu mencionei anteriormente, ela é sim a minha melhor amiga. Vamos para a letra C. Possivelmente, Marcos Vinícius optou por começar seu diário para compreender melhor suas reações e seus sentimentos. Naquele momento, que frase do texto parece confirmar esse fato? O que ele diz? No final do texto, esse fato pode ser marcado por isso, que no final do texto, quando ele revela essa decisão, mas hoje tive vontade de conversar comigo mesmo. É por isso que muitas pessoas, ou algumas eu não sei, gostam de escrever. Eu escrevo por causa disso. Porque muitas vezes eu quero conversar comigo mesmo e eu acabo, não, eu vou escrever. Hoje eu vou pegar um papel, uma caneta e vou escrever. Muitas vezes eu também me comunico por oração, né? Mas eu também gosto muito de escrever. Às vezes, quando eu vou dormir, eu sempre faço minhas orações. E eu gosto muito de conversar com Deus, né? Lógico, em oração e contar como foi o meu dia. Mas, assim, também, como em oração, eu gosto também de estar escrevendo, estar colocando os meus sentimentos no papel, no folha de papel. Letra D. De acordo com o personagem do texto, posso dizer que a linguagem empregada está adequada? Por quê? Sim, ele, além dele ser um adolescente, ele se trata de estar escrevendo em um diário, né? Um diário não é necessário você seguir uma norma padrão da língua portuguesa. Então, você pode estar escrevendo, sim, uma linguagem informal. Não é necessário você estar escrevendo, seguindo as normas da gramática normativa. Você pode estar escrevendo de uma maneira, frases soltas, frases simples, frases espontâneas. Letra E. Explique o que Marcos Vinícius quis dizer nessa frase. É claro que ela não falou assim. Os coroas têm a linguagem deles. O que ele diz? Ele se refere ao fato de que a linguagem dos jovens é, em geral, diferente daquela empregada pelas pessoas adultas. Os jovens utilizam uma linguagem mais solta, espontânea, informal, às vezes com gírias. Como vimos no texto, já muitos adultos se expressam quase sempre em certa formalidade e sem gírias, justamente. Os jovens, eles têm uma maneira mais espontânea de se comunicar com outros jovens. Inclusive, tem palavras que os jovens conversam, trocam palavras, gírias, que os adultos não conhecem. Eu aqui em casa, eu não sou velha, mas eu também não sou tão jovem, né? E às vezes eu estou conversando com alguma amiga minha, vamos supor, saudade, SDD, né? A gente gosta muito, nós gostamos muito de usar essa palavrinha no WhatsApp. Aí um dia eu conversando aqui, a minha mãe, o que é isso? O que significa isso? Então, são linguagens completamente diferentes de uma época passada para o nosso mundo globalizado de hoje, também, digamos assim, falando de modo geral. Na linguagem formal, frequentemente são reproduzidas estruturas típicas da oralidade, que trechos do diário apresentam esse recurso. Ele se refere ao fato de que a linguagem dos jovens, em geral, diferente. Perdão, gente. Na linguagem. Vamos lá, letra F. Que palavras e expressões do texto comprovam o tipo de variedade linguística empregada? Identifique. Observa-se o uso da linguagem formal e de gírias em trechos como este. Minha mãe anda nessas tranças. Não vai, não vai. Não ia entender bolhufas, olha esse bolhufas aí. Ia ficar de cabelo em pé. Frescura de garota
gamada. Estou com grilos na cabeça, grilos na cuca, né? Como se fosse agonias, preocupações, digamos assim. Os coroas é mais maneiro, certo? Letra G. Na linguagem formal, frequentemente são reproduzidas estruturas típicas da oralidade, que trechos do diário apresentam esse recurso. Nestas frases, nós vamos ver esse recurso. Aí é que eu estava ficando nervoso, aí sim é que não vai entender. Então, esse aí aqui vai ter esse foco na linguagem, na estrutura típica da oralidade. Página 87, vamos lá. Ao falar de linguagem, o personagem menciona o professor de português. Você concorda com o comentário do professor sobre a linguagem dos jovens? Justifique. Essa resposta aqui é pessoal. Vamos lá, a perguntinha de novo. Ao falar de linguagem, o personagem menciona o professor de português. Você concorda com o comentário do professor sobre a linguagem dos jovens? Essa resposta aqui é de vocês, tá bom? O que os argumentos de Marcos Vinícius sugerem ao comentar a linguagem do sufista após a fala do professor? O que foi que ele quis dizer? Ele pode se concluir que há muitas formas diferentes de comunicação, não é isso? E muitas variantes, e nem todas as linguagens são assimiladas com facilidade, até porque tem linguagens mais fáceis, mas também tem linguagens mais difíceis. Letra F da página 89, que eu mandei para vocês, eu enviei para vocês na aula passada, que não era para fazer a letra F, né? Mas depois, essa semana, foi enviada para realizar a letra F, e eu estou fazendo a correção agora aqui da letra F da página 89. Apesar disso, há uma boa informação no texto. A possível criação de uma agência que regulamente os oceanos. Compare a variedade linguística empregada na notícia com a do diário no texto anterior. Eu não passei essa letra na semana passada, porque a gente ainda iria estudar diário, por isso que eu deixei para fazer também a correção agora. Então, no diário, a linguagem é menos formal, são linguagens mais simples, espontâneas, que não seguem a norma da gramática, né, normativa. Então, é uma linguagem mais simples. Que tem características da linguagem oral, é carregado de gírias. Na notícia, observa-se uma linguagem mais formal e precisa. Por que essa diferença? Porque no diário é algo seu. É algo que somente você vai ler, você não vai expor. Então, é uma linguagem mais simples, uma linguagem com gírias, como menciona o texto, né? Uma linguagem com gírias, uma linguagem mais simples, uma linguagem mais espontânea, uma linguagem mais informal, até porque, como mencionei, você que vai ler. Já na notícia, não. A notícia vai ser uma linguagem mais formal, uma linguagem que vai seguir as normas da gramática normativa, uma linguagem, digamos assim, correta, né? Por quê? Porque o jornal, ele é de cunho, digamos que publicitário, ele vai ser levado para um público imenso. Então, como é que eu vou colocar gíria em um jornal, gíria em uma notícia? Então, não, a linguagem do jornal, da notícia, ela é formal. E a linguagem do diário, ela é totalmente informal. Certo? Bons estudos, meus amores. E a correção dessas páginas nós finalizamos por aqui.